Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dio, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em 1999 em West Take Hills, no Texas, e envolve uma mãe maquiavélica, Celeste Beard Johnson. Aos 17 anos ela ficou grávida e ela teve gêmeas, Jennifer e Christina. Depois disso ela acabou se separando e então aí ela teve um segundo marido que era abusivo, que se chamava Craig Bratcher. O Craig tirou a sua própria vida em 1996. Depois disso ela se casou com Henry Wolf, mas aí ela se divorciou. Depois ela casou com Jimmy Martiby, depois ela se divorciou. Depois ela casou com Steve Bird, que era um viúvo. Ficou viúva desse e acabou casando com Collie Johnson, que ela também se divorciou, ou seja, ela teve 5 maridos. A Celeste, ela morava no Texas com suas filhas em 1993 e foi quando a Celeste Bird Johnson estava lá, garçonete, e eis que ela encontra um multimilionário, isso mesmo, o Steve, um multimilionário, e eles começaram um namoro que evoluiu para o casamento. Eles viajavam para a Europa sempre a passeio, roupas novas, caras. A Celeste disse que o casal gastava por mês o equivalente a R$ 200 mil em 1999. Gente, por mês, tá? Em 1999, R$ 200 mil. Hoje em dia seria por volta de uns R$ 400 mil por mês. Mas o casal se separou, mas acabou voltando depois. A Celeste teve um relacionamento anterior, né, que as gêmeas nasceram, né, as meninas de 13 anos. Na época dos fatos, essas gêmeas, elas moravam com a mãe, uma delas, a outra morava com o padrasto, o Steven, no Austin. Isso mesmo, as gêmeas foram separadas por causa de briga na justiça de guarda de filhos. Então, uma ficou com a mãe e outra ficou com o pai. Enquanto a Jennifer, né, que era a irmã idêntica da Christina, ela morava com o pai biológico, o Craig, né, no estado de Washington. Houve essa batalha judicial, como eu falei, que aconteceu da custódia e tal, e acabou ali. Apesar da separação das meninas, elas estarem separadas tal, elas ainda tinham um contato, vamos dizer, mais ou menos uma com a outra. Depois de 3 anos morando separadas, mas elas tinham, como eu falei, o contato, mais a separação, porque eram em diferentes estados, então não podiam estar sempre juntas e tal. E aí o que aconteceu? A Jennifer tentou ligar para o pai dela, o Craig, para avisar que elas chegaram bem de viagem, né? Porque a irmã foi visitá-la e tal. Mas ninguém atendeu o telefone. Ela continuou tentando, ligou e nada do pai atendeu o telefone. Mas é que o Craig foi encontrado sem vida em sua casa, deixando para trás uma carta escrita à mão. As gêmeas ficaram chocadas com o falecimento do Craig. Então, a Celeste, que morava com ela, a Jennifer, né? O pai da outra faleceu, o que vamos fazer? Vamos morar todas juntas então. Então, a irmã gêmea dela, a Christina, passou a morar juntas. Então, aí agora as gêmeas se reencontraram. A Jennifer disse que seu padrasto, Steven Bird, voltando aqui um pouco no passado, ele era um homem amoroso, ele era um padrasto incrível, que desde o primeiro dia que ela chegou, ela foi tratada como filha por ele. Disse que o padrasto e ela iam tomar café da manhã juntos, se não era em casa, em alguma cafeteria. E o Steven chegou a adotar formalmente as gêmeas. Então, tá ali, né, a mãe dela, casada com esse multimilionário, o Steve, que tratava essas meninas como se fossem filhas dele, dando a cada uma delas um anel especial no dia da adoção. Então parecia que estava ali tudo correndo bem dentro da casa. Mas tudo mudou em 2 de outubro de 1999, às 2h30. A Jennifer estava com o namorado enquanto a Christina estava dormindo, como qualquer outra noite. A Christina acordou quando a mãe acendeu a luz e disse: "Alguém está na porta".
A Cristina, então, ligou para a luz, né? Ficou ali um momento meio atônita, mas aí falou, meu Deus, deve ter alguém dentro da casa. Ela correu ligar para a polícia. E aí recebeu uma ligação dela, aonde que ela diz para a polícia, tem alguém dentro da casa, tem alguém dentro da casa. A polícia perguntou a Cristina se o pai dela estava na casa. Ela disse que sim, no andar de cima. Então, a Cristina foi até o quarto do pai, que ele já deu adotivo, não se referia a pai, né, mas padrasto, é o pai dela. Só que quando ela subiu, ela viu o Steve no chão. Isso mesmo, ele estava no chão. A polícia tentou ver o que estava acontecendo tal, e viram que ele precisava ser levado para o hospital imediatamente. Aí os paramédicos tentaram estabilizar o Steve, mas ele estava perdendo muito sangue. No dia que os policiais foram à casa, eles descobriram um cartucho de espingarda no chão ao lado da cama do Steve. O Steve passou 3 meses no hospital, voltou para casa, mas devido a complicações ele veio a falecer. A mãe das gêmeas estava se preparando para o funeral e ela foi comprar um caixão para ele e para as gêmeas. É isso mesmo. As gêmeas vivinhas, ela levou as gêmeas juntas, ela viu um caixão rosa lá, bonitão e tal, e ela disse para as gêmeas, vou comprar isto para vocês. Isso mesmo, gente. Mas como comprar um caixão para 2 jovens saudáveis de 18 anos? E uma das gêmeas disse que pensou, abre aspas, será que vou estar nesse caixão em breve? Fecha aspas. Jornais locais e redes de televisão começaram a publicar a história e todos começaram a se preocupar que o verdadeiro autor daquele crime estaria em liberdade e talvez bem mais próximo do que a família pensava. As gêmeas perceberam o comportamento da mãe. Diz que a mãe estava se tornando uma pessoa meio perturbada, não chorava pela perda do Steve. Quando falava do marido, sempre ela, viúva, falando dele, sempre rindo. As pessoas da família estavam pensando quem poderia ter feito isso. Mas aí a mãe das gêmeas, a Celeste, sussurrou para a Cristina, abre aspas, se a polícia perguntar quem pode ter feito isso, não mencione o nome da Tracy, fecha aspas. Por que ela não poderia mencionar o nome da Tracy? Quem é Tracy nessa história? Vamos lá. 6 meses antes daquela noite fatídica, a Celeste conheceu uma mulher chamada Tracy Tarton, que tinha 45 anos na época. Ela era gerente de uma livraria local em Austin e ela se tornou amiga íntima da Celeste. Muitas vezes ela era convidada pela mãe das gêmeas para jantares e festas de aniversário e até frequentavam locais juntas e tal, então parecia se dar muito bem. Depois de chegar ao hospital e conversar com os detetives, a polícia perguntou a Cristina quem poderia ter tirado a vida do seu pai. E ela disse, abre aspas, minha mãe não quer que eu mencione isso, mas eu devo dizer que acho que foi a Tracy Tarton. Fecha aspas. E aí ela contou. A minha mãe disse que não era para citar o nome dela. Aí a polícia começou a considerar a Tracy a principal suspeita. A polícia obteve um mandado de busca para a casa da Tracy e lá encontraram evidências convincentes. Um cartucho de espingarda, a mesma bala, né, que feriu o Stephen Bird. Aí a Tracy admitiu que ela possuía uma espingarda. Em 8 de outubro de 1999, 5 dias após o ocorrido com Steve, a Tracy acabou sendo acusada por ter tirado a vida do Steven. Acontece que ela se recusava a falar que se tinha alguém com ela. Ela assumiu totalmente a autoria. Mas a polícia tinha algumas ideias que tem mais gente dentro dessa história. Por que a mãe dela não quer que fale o nome dessa mulher? Mas a Tracy assumiu tudo sozinha e ela foi condenada a 10 anos de prisão. Gente, eu achei isso um absurdo.
Eu nunca ouvi na minha vida sentença nos Estados Unidos para alguém que tira a vida de alguém em apenas de 10 anos. A lei é a mesma. Bom, cada estado tem uma lei diferente aqui, mas as leis não mudaram tanto. De 1999 para agora, aqui nos Estados Unidos, 13 anos pega prisão perpétua. Como é que essa mulher com essa idade pegou 10 anos? Mas enfim, ela pegou esses 10 anos. E ela também teve umas acusaçõezinhas em cima dela, tal, por mais algumas coisas. Aí ela acabou pegando 12 anos. Então tá ali, começou a cumprir a prisão dela. Acontece que em 16 de fevereiro de 2000, a Celeste disse às gêmeas, voltando aqui um pouco no passado, tá? Antes da mãe ser presa, a mãe dela chegou um dia e disse assim para elas, abre aspas, por que não tiramos nós, todas, as nossas vidas? Fecha aspas. E de repente a Celeste cravou a faca na própria perna, isso mesmo, a doida. Fez isso na própria perna dela. Então a emergência foi chamada. E ainda no hospital, a Celeste ligou frequentemente para as filhas, para a mãe dela, até para a irmã, e todo mundo percebeu que ela era muito perturbada. A Cristina teve a ideia de começar a gravar as conversas da mãe, porque a mãe tinha umas coisas estranhas, sabe? Umas conversas estranhas. Como é que é isso, gente? Primeiro eu vou comprar um caixãozinho aqui para vocês, agora, por que não tiramos todas a nossa vida? E daqui a pouco vai e crava a faca na própria perna dela. Aí as meninas falam, não, peraí, essa mulher tá doida, vamos gravar aqui umas conversas dela. Então o que ela fez? Ela gravou a Celeste tendo um dos ataques de ira dela, onde que a Celeste disse, abre aspas, contratei sim alguém para tirar a vida. E de quem? Da Tracy. Fecha aspas. Isso mesmo! A mulher que assumiu a autoria inteirinha do crime. Agora a mãe tinha contratado alguém para tirar a vida dessa mulher. As gêmeas começaram a pensar, a mãe tinha comprado os caixões, né? Como eu falei. Tinha um comportamento bizarro. Suspeitava de todo mundo, né? E elas começaram a questionar. Nós vamos ser as próximas. Quem mais vai estar na lista delas? E elas já não tinham mais dúvida, gente, que a mãe estava envolvida, sim, com o que aconteceu com o pai delas. Só que ainda não tinham provas, né? Porque ela só falou que ia tirar a vida da Tracy, não tinha falado que tinha tirado a vida do pai ainda. A mãe recebeu alta do hospital, mas as gêmeas decidiram, naquele dia, fugir da mãe. Porque elas começaram a pensar, ela vai acabar com a nossa vida quando a gente chegar lá. Então elas pegaram todo o dinheiro que elas podiam, tinham lá, fugiram, limparam a conta bancária e elas começaram a ficar hospedadas em hotéis. Para quê? Para que a Celeste não pudesse encontrá-las. As gêmeas, munidas das conversas telefônicas, das ameaças da mãe, foram à polícia para obter uma ordem de proteção contra a mãe. E essa ordem foi concedida. E a Tracy está lá, mantendo o silêncio da prisão, dizendo que ela agiu sozinha. E eis que estamos já em março de 2002. A Tracy viu no jornal que as gêmeas conseguiram uma medida protetiva contra a mãe. Então, naquele dia, ela disse, não, agora ela quer armar para cima das filhas? Não, eu vou contar tudo. Aí ela disse que queria falar com os investigadores e ela disse para os investigadores que ela não tirou a vida do Steve sozinha, que o plano todo foi da Celeste. Os investigadores finalmente tinham as evidências suficientes para prender a Celeste e ela foi presa em 28 de março de 2002. Ela disse, a Tracy, que a Celeste, desde o momento que a conheceu, ela soube que ela era muito manipuladora. Mas a Celeste começou a ter um caso amoroso com a Tracy. Isso mesmo. Então, hoje em dia todo mundo diz que a Celeste se valeu disso para poder manipular a Tracy. Não sei. De qualquer jeito, foi isso que fez, né? Mas começaram um romance e tal. A Celeste era abusiva, segundo as filhas dela, né? A filha dela, Jennifer, disse que a Celeste se casou com esse homem milionário, esse executivo da TV,
Ele era aposentado, Steve, ele tinha 69 anos e tal, multimilionário, muito mais velho que a mãe, e ela disse que não foi por amor, mas foi para ter acesso à sua grande herança. E ela chegou a dizer à filha, depois, que ela casou por dinheiro. E não foi nada por amor. Então as filhas já estavam contando isso para a polícia. Minha mãe não casou por amor com ele. Depois que ela casou, ela falou: casei por dinheiro, para ter acesso à herança dele. E a Celeste ganhou naquela época, só do seguro, né, de vida do homem, mais de 1,5 milhão. Mas isso nós estamos falando muitos anos atrás, uns 2 milhões na data de hoje, sem falar a fortuna do homem, tá? Aí ela começou a comprar roupas de grifes famosas, joias, até obras de arte e tal. 8 meses antes do ocorrido, a Celeste, ela deu um problema mental, ela ficou meio descontrolada, dizem que ela teve um colapso psicótico e ela colocou a arma na cabeça e tal, ela acabou sendo internada. E foi nesse hospital psiquiátrico que ela esteve internada que ela conheceu a Tracy. A Tracy também tinha sido uma paciente daquele hospital. Então, as duas ali, depois de conhecerem, começaram a desenvolver essa amizade, que depois evoluiu para relacionamento romântico e etc, etc. E aí, talvez a Celeste pensou: nossa, essa é a pessoa perfeita para eu manipular. Tem problemas psiquiátricos, né? Tá gostando de mim? Peraí, unir o útil ao agradável. Então, munida de tudo isso, a polícia tinha mais provas do que suficientes, né? A confissão da Tracy, o depoimento das meninas e tal. Então, acontece que acabou contando ali tudo que aconteceu naquele tempo. Por que ela fez isso? A Tracy disse que não, ela queria eliminar o marido dela, só que para a Celeste, para Tracy, ela contou uma história diferente, como se ela estivesse apaixonada pela Tracy: meu marido é abusivo, ele bate em mim, ele bate nas minhas filhas, você tem que me ajudar, você tem que tirar esse homem da minha vida, e blá, blá, blá. E a Tracy acreditou que esse homem era um risco para todo mundo. Então ela acabou tirando a vida do Steven, achando que ele era esse homem maldoso, e que não era verdade, né? Foi tudo armação da Celeste. A Celeste foi considerada culpada, recebeu uma sentença de 40 anos à prisão perpétua. Isso quer dizer que ela, após os 40 anos, ela poderá pedir liberdade condicional. Não quer dizer que ela vai receber. Pode passar 50, 60, 70, 100 anos. A partir dos 40 anos de prisão, ela poderá pedir a liberdade condicional, e se for concedida, quando ela sair, ela terá por volta de 79 anos. A Tracy pediu para se encontrar com as gêmeas e pediu desculpas diretamente para elas pela dor que ela acabou causando para as gêmeas. E ela disse, abre aspas: isso não é uma coisa fácil de fazer, puxar um gatilho. E eu agi de uma forma terrível. E eu me desculpo perante a vocês no dia de hoje, fecha aspas. Isso é uma parte da carta, né? Ela disse que ela se sentia culpada, ela pensou que, tirando a vida dele, ela estava ajudando a família, né, a sair do perigo, que ele era aquele homem malvado e que ele não era a pessoa que aquelas meninas pensavam, ele era um homem mau, muito terrível, tal. Ou seja, as meninas sabiam que o pai era um homem maravilhoso. Ele deu de tudo para elas, não só financeiramente, o amor, a adoção, e de qualquer forma elas seguiram a vida delas. Elas não moram perto uma da outra, mas elas disseram que toda vez que elas têm a chance, elas se visitam. A Jennifer tem um bom emprego, no qual ela passa a maior parte do tempo cuidando de pessoas com problemas de saúde mental. A Cristina se casou, é uma mãe de 2 filhos. A Celeste nega até a data de hoje a autoria do ocorrido e diz que ela não teve nada a ver com isso e que a Tracy o fez por conta própria. A Tracy saiu da prisão no ano de 2011, após cumprir apenas 10 anos. E ela disse que não há um só dia que acorde sem ela sentir vergonha pelo que ela fez. Bom, essa é a história de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês. Eu achei uma vergonha a pena de 10 anos da Tracy. A Tracy, apesar de ter estado por um tempo no hospital psiquiátrico, se ela recebeu uma pena de 10 anos é porque ela foi considerada uma pessoa que estava apta
para responder ao processo. Então ela não tinha problema mental nenhum na época dos fatos, então ela era uma pessoa normal. Se ela era uma pessoa normal, por que ela recebeu uma pena de apenas 10 anos, gente? Eu tô assim em estado de choque. Essa mulher deveria ter recebido prisão perpétua. E uma mãe como essa mulher, que megera, tirou a vida do pai dessas meninas, um homem que, sabe, o cara cuidou, amou, e ela, não contente com o que tinha, ainda queria mais e mais, e achou que a única forma seria se livrando dele. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a pena de 10 anos para a Tracy foi suficiente? Ou vocês acham que ela merecia uma pena maior? E se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.